24, o que é pecado. Então, quem trouxe o seu smartphone, quem trouxe o seu tablet, quem trouxe a sua apostila, abra aí na pergunta 24. É uma grande responsabilidade trazer essa doutrina. É uma doutrina pouco falada nos púlpitos da igreja, que é a chamada doutrina do pecado. É uma doutrina que transversaliza toda a Bíblia. Desde quando existe pecado, existe essa doutrina. Então, ela mexe com o pacto, mexe com a graça, mexe com a lei, mexe com a nossa natureza, mexe com tudo relacionado a nós e a Deus. Então, só para a gente saber, bem, se o mouse funcionar, a Amanda vai ajudar a gente. A nossa resposta, a pergunta é: o que é pecado, né? E a nossa resposta do catecismo diz o seguinte: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. E essas três referências são as referências guias do nosso estudo. Então vamos lê-las, né? Romanos 3, 23. Como vocês sabem, a gente gosta de, já que a gente está na sala de escola dominical, a gente gosta de que os irmãos participem. Então, eu vou pedir para alguém ler Romanos 3, 23. E o Bruno vai levar até você o microfone. Pronto, irmã Verônica. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E vamos abrir agora em 1 João 3, 4. 1 João 3, 4. São os 3 versículos que vão embasar o nosso estudo sobre o que é pecado. 1 João 3, 4. Quem quer ler? Quem a encontrou, por favor, levanta a mão que o Bruno vai até você. Primeiro João 3, 4. 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E por fim, Gálatas 3, 10 a 12. Gálatas 3, Essa 10 a 11? 3, 10 a 12. Gálatas 3, 10, 12. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas do livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Obrigado. A gente vai fazer uma revisãozinha rápida do que a gente viu no domingo passado, tá?
A gente viu que a gente está estudando um assunto chamado teologia do pecado. A gente vai iniciar, porque o capítulo da confissão de fé trata, além do pacto, trata também da teologia do pecado, chamado de hamartiologia. Hamartia, cadê o Cauã, hein? Cauã não veio hoje não. Hamartia é do grego transliterado chamado hamartia, que é erro, pecado, e logos, ou logia, estudo. Então, é o estudo do pecado. Hamartia é o estudo do pecado. É a ciência que estuda o pecado e as suas origens e consequências, ou, se preferível, o estudo sistematizado daquele tema. Então, é isso que a gente está estudando. Está estudando o pecado em si, as suas origens, consequências, de onde veio e o que é que causa na nossa natureza. Tá? Na perspectiva judaico-cristã, na perspectiva dos judeus e na perspectiva dos cristãos, pecado é a atitude que é o ato ou a omissão, íntimo ou não, de contrariar a lei ou a vontade de Deus. Significa, assim, um erro de alvo, é entendido este como vontade de Deus. Então, quando você peca, você erra o alvo. Quando você peca, você transgride a lei, como a gente viu em 1 João 3,4. Quando você erra, você ultrapassa os limites que Deus impôs através da sua vontade e da sua lei. Então, eu coloquei só uma observaçãozinha ali, eu coloquei um asterisco ali em atitude, e lá embaixo eu coloquei atitude ou ação. A sua atitude obedece a padrões mentais. Então, o pecado, na sua origem, começa na sua mente. Vamos lá ver Tiago 1, 14 a 15. Tiago. Quem encontrou, pode ler. Tiago 1, 14 a 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando está, o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa partezinha do 12 até o 15 é como o pecado se origina. Então você vê que cada um é atraído pelo que cobiça. Depois que você é atraído, é seduzido pelo que você cobiça, o que é que o versículo diz? O versículo 15 diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Então tudo começa na mente. A consumação do pecado é o ato. Ativamente você consuma o pecado através dos seus atos. Mas o pecado inicia na mente. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, ou seja, você, depois de cobiçar, depois de ter sido atraído pela cobiça, você consuma o pecado. Depois de o pecado ter sido consumado, ter sido praticado, gera o quê? A morte. Por quê? Porque você transgrediu a lei de Deus. E a punição para a transgressão da lei de Deus é a morte. Então, essa é a origem do pecado. Esse é o que a gente está estudando. É a pior praga para o ser humano, é o pecado. Certo? Mateus 15, 18 a 19.
Obrigado, pastor. A gente então lembra da teologia do pacto, né? Tem dois pactos maiores, o pacto das obras e o pacto da graça, que o pastor acabou de se referir ao pacto da graça, né? Porque nós temos um mediador no pacto da graça. No pacto das obras não tínhamos mediador. Nós errávamos, ou Adão errou, e nós éramos representados por Adão, e no pacto houve um mandamento: não comerás do fruto. Adão desobedeceu. O que é que ele deveria ter observado? Obediência completa a Deus, ao seu mandamento. Qual era o mandamento? Não comer do fruto. Quando ele comeu do fruto, aí Deus disse a punição do pacto. Qual era? Morte. Deus mudou? Deus mudou? Uma das características de Deus é a imutabilidade. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Então, para quem transgride a lei, muda-se a punição? Muda-se a punição? De forma nenhuma. A punição ainda continua sendo a morte. Só que no pacto da graça nós temos um mediador. Aquele que cumpriu toda a lei ativamente e morreu em nosso lugar, Jesus Cristo. O único que não teve pecado. Por conta de não ter pecado, ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado, arrancava, extraía o pecado do mundo. Quando João 1:29 diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está se referindo ao Cordeiro da Páscoa. E aí, para você saber o que é que João estava dizendo, você tem que voltar para Levítico, o sistema sacrificial. O que é que quer dizer esse cordeiro? Cordeiro é levado diante do sacerdote, um cordeiro perfeito, inocente. E quando chegava perto, quando o homem oferecia a Deus esse cordeiro, ele oferecia em seu lugar, um cordeiro inocente. Colocava a mão sobre o cordeiro, transferia o pecado, que confessava o pecado e os seus pecados simbolicamente passavam para o cordeiro. O cordeiro era morto no lugar dele e depois comia-se a carne junto com o sacerdote. Interessante. Adão e Eva no pacto, no primeiro pacto, no pacto das obras ou da vida, no pacto adâmico, eles eram santos, 100% santos. Então, na sua natureza não havia pecado, não havia o mal. Mas Deus, em sua soberana vontade, decidiu dar-lhes a liberdade, livre-arbítrio. Só que você não pode exercer o livre-arbítrio se você não tiver escolha. É a mesma coisa de dizer para a sua mulher, né? Para quem tem mulher, você vai ficar aqui em casa se você me ama. Aí você amarra a sua mulher num poste lá na sua casa. Ela tem escolha de sair? Não. Não, ela não tem escolha. Então, o que é que acontece? Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal para, além de testar Adão, ele exercer seu livre-arbítrio. Ele diz, não coma. Você tem a escolha. O que é que Adão fez? O que é que Eva fez? Pela sedução. O que foi que primeiro ela fez? Ela viu. Através da sedução da serpente, ela viu. Viu, cobiçou. Viu que era boa aos seus olhos. Árvore boa para se comer. Depois ela comeu. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa em si o mal. A experimentação do mal. Como Adão não tinha dentro de si o mal, quando ele vai e come do fruto, o que é que ele está colocando para dentro de si? O que é que ele está fazendo com que na sua natureza se incorpore? Quando você come alguma coisa, o que é que você faz? Você está
colocando para dentro aquela alimentação que vai se transformar em matéria para você. Você vai comer daquilo, não vai? Não vai fazer parte de você? Então, quando ele pega aquela fruta e coloca para dentro, simbolicamente ele está colocando o pecado para dentro dele. Ora, não existia pecado em Adão. Adão não tinha pecado. Então, aquela fruta, colocado para dentro, ele colocou para dentro da sua natureza, incorporou à sua natureza o pecado. Por isso que lá no sistema sacrificial, o sacerdote e aquele que ofereceu teria que comer da carne oferecida, porque era carne de inocente. E aquela inocência passaria para quem ofereceu, para o pecador. Quando Jesus veio, nós nos alimentamos espiritualmente. Jesus disse que ele é o quê? O pão da vida. Aquele que come de mim não tem mais fome, né? Ou sede, né? Aquele que bebe de mim. Então, simbolicamente, quando você come espiritualmente, você também adquire a santidade. Tudo bom, minha irmã? A santidade de Cristo. Mas vamos continuar. Isso foi só a gente já viu na semana retrasada essas coisas. Vamos passar. Então, pecado é qualquer falta de conformidade, é transgressão da lei. E no domingo passado a gente iniciou com essa definição, que falta de conformidade é não concordância. É algo ou alguém que não se conforma, não aceita. Nós somos inimigos de Deus por natureza. Depois da queda, nós somos inimigos de Deus por natureza. Então, quando eu digo ali falta de conformidade, eu estou dizendo, eu não aceito a lei de Deus. O ser humano já nasce inimigo de Deus, não aceita a lei de Deus. Quando eu digo que eu não tenho conformidade, eu tenho não correspondência, não possui uma relação de identidade. Você não se identifica com a lei de Deus, desde o seu nascimento. Quando eu digo que o pecado é qualquer falta de conformidade, eu digo que você não tem resignação, não tem aceitação da condição de subordinação. Você não se subordina à lei de Deus. O pecado é isso, é qualquer falta de conformidade. Quando você diz que o pecado é qualquer falta de conformidade, é não obediência. Você não se sujeita ao que está estabelecido. Você não se sujeita à lei de Deus. E não está em harmonia. Característica ou condição do que não é harmônico, daquilo que não combina com outra coisa ou outra pessoa. Então, quando no Catecismo Maior diz que o pecado é a falta de conformidade, são todas essas características que ele coloca à tona. Não concordância, não correspondência, não resignação, não obediência e não harmonia com a lei de Deus. É o que a gente viu em Gálatas 3, 10 a 12. Vamos abrir lá de novo, por favor. Gálatas 3. Gálatas 3. Foi, não foi? A gente já lê. Deixa eu voltar. Não. 15, 18 e 19, né? Já a gente lê, viu? Quem encontrou? Ninguém encontrou? Gálatas 3, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei
não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Aqui está o seguinte: primeiro a gente tem que saber o que são obras da lei aqui no contexto, né? Todos quantos, pois, são das obras da lei. Na semana passada, eu disse que obras da lei é não a observância dos mandamentos, não é isso? Só que é mais profundo do que isso, certo? Por isso que a gente vai aprofundando gradativamente o estudo. Se você pegar aqui o contexto de Gálatas, os opositores de Gálatas, no início do capítulo, Paulo diz o seguinte, Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Deus para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um outro anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Qual era o evangelho que estava sendo pregado, o outro evangelho que estava sendo pregado aos Gálatas? É que a fé em Cristo não era suficiente para lhe conduzir à salvação. Você precisava guardar sábados, dias de festa, cerimônias, teria de se resguardar de comer alguns alimentos. Era isso que os judaizantes estavam pregando, e a circuncisão. Eles disseram que a fé em Cristo não era suficiente para conduzir à salvação. Então, as obras da lei, a que Paulo se refere em Gálatas 3:10, são as leis cerimoniais, leis civis, que os judaizantes estavam pregando para que os cristãos recém-convertidos da Galácia praticassem. Então, por essas obras da lei, eles disseram que você sim, além da fé em Cristo e cumprindo essas obras, você seria conduzido à salvação. Se não tivesse essas obras, só a fé em Cristo não era suficiente. Então, quando você vai lá para Gálatas 3:10, diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Aí eu pergunto para os irmãos: a lei é maldição? A lei é maldita? Você está dizendo que a lei é maldita? Porque alguns interpretam assim, dizendo: a lei é maldita. A lei é maldição? Não. O que é maldição? Aquilo que a lei impõe como punição. Certo? Você será maldito. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de punição, de condenação. Aí ele explica por quê. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É isso que nós estamos dizendo desde domingo passado. No pacto das obras, Adão teria que observar a lei de Deus em plena obediência. Do ato mais simples ao ato mais complexo, Adão teria que observar a Deus, observar a lei de Deus, seguir, praticar, permanecer. Se você permanece na lei, se você cumpre a lei durante um certo tempo da sua vida e cai em um dos preceitos da lei, você é culpado por toda a lei. E nós dissemos no pacto anterior, no pacto antes da queda,
Adão não tinha mediador. Era Adão e Deus. Se Adão caísse, ele estava condenado e não tinha perdão. Deus mudou? Deus mudou? Não. Se você peca, você está condenado? Se você transgride a lei, você está condenado? Sim. Condenado a quê? A morte, né? A morte. Mas nós vivemos no outro pacto. O que é que diz lá em Gênesis 2,15, se eu não me engano? Gênesis 2,15. Não, 3,15, né? Deixa eu ver aqui. 3,15. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é a pregação do Evangelho. Viria da descendência da mulher aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, aquele que iria colocar fim, ia jogar morte, o falso profeta, o Satanás, a grande serpente, o dragão, tudo no inferno. É ele que veio, é ele, o Cordeiro de Deus, através dessa promessa, que veio tirar o pecado do mundo. Então, esse aqui é chamado, como o pastor já disse para nós, o proto-evangelho. Deus pregou o evangelho para o homem, a boa notícia. Você caiu. Deus disse para o homem, você caiu, mas da sua descendência vai surgir um. Por que isso é importante? Porque alguns dizem que Jesus veio, mas Jesus não era humano. Jesus era 100% humano, ele veio da descendência. Lá em Lucas, se não me engano, Lucas 3, vamos lá para Lucas 3. Lucas 3, que fala da genealogia de Cristo, e o médico Lucas, ele vai dizer na genealogia de Cristo, e lá no versículo 38 diz assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Ele vai desde Jesus até Adão. Jesus descende de Adão, através da linhagem de Sete. Da linhagem de Sete. Então, Jesus é descendente de Adão. Espera aí, rapaz. Deixa eu acompanhar. 27. Amém. A lei é para ser cumprida, irmão. A lei não foi revogada. Jesus disse, eu vim tornar plena a lei. Eu não vim revogar. Eu não vim revogar a lei, não. Agora, existe 3 tipos de lei, meu irmão. A lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. Como Jesus foi o chamado sacerdote, Jesus não foi o sumo sacerdote? Lá em Hebreus não diz isso, né? Quando muda-se o sacerdócio, muda-se a lei. É o que Hebreus diz. Então, quando Jesus veio e instituiu o sacerdócio eterno, cessou a lei cerimonial. Moral não.
27, 27, 26, né, irmão? Deuteronômio 27, 26. Certo? A lei moral não. Aí o que é que ele diz assim? Lá em Gálatas 3, que você citou, 3:11. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado, ou seja, ninguém é declarado justo, ninguém é declarado justo pelo cumprimento da lei, porque ninguém consegue cumprir a lei. Aí o que é que acontece? Ele diz assim, o justo viverá pela fé. A vida prometida por Deus vem pela fé, a fé no sacrifício de Cristo, porque Efésios 2:8 diz, a graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, a graça não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, ninguém é justificado realmente pela lei, porque ninguém consegue cumprir a lei. Vá lá em Tiago 2:10. Tiago 2:10. Só um instante, só terminar aqui, aí o senhor... Tiago 2:10 diz o seguinte, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2:10. Então, vê-se logo que ninguém é justificado pela lei. A lei é para ser observada? É, mas ela não tem poder de salvação. É uma condução aqui na terra, é onde Deus colocou os seus preceitos, a sua vontade para a sua santificação. Para a sua santificação. Justificação é pela graça. Graça somente. Veja o perigo que é você pegar um versículo da Bíblia para justificar uma doutrina. E isso os adventistas fazem muito bem, as testemunhas de Jeová também. O versículo 26 está se referindo às leis que estão estabelecidas desde o versículo 11. Vamos ler aí o versículo 11 de Deuteronômio, para a gente compreender. 27, Deuteronômio 27, 11 até o versículo 26. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, maldito o homem que fizer uma imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá, amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. Os marcos é os limites da terra, do seu próximo. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá, amém. Alguém pegou um cego no caminho, o cego fez a pergunta, ei, esse caminho aqui vai para a cidade tal? Aí a pessoa disser, sem ser, ele é maldito. Então todo que fizer o cego errar o caminho, que enganar o cego, é maldito. Todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que perverter o
direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se ajuntar com animal. E todo o povo dirá amém. Aquelas pessoas que têm relação sexual com animal. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha da sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir a seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Quando está dizendo maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, está referindo à lei que eles acabaram de pronunciar, todas elas bem enumeradas. E todo o povo dirá amém. Então, maldito aquele que não cumprir estas leis. As leis, quais leis? As que vão do versículo 11 até o versículo 25. Por isso, é perigoso quando... Não, mas aqui não, aqui está se referindo, é igual o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse diz assim, maldito será todo aquele que tirar um tio desta lei, deste livro, melhor dizendo, deste livro. Está se referindo a Apocalipse e não toda a Bíblia. Embora em toda a Bíblia não se possa revogar nada. Mas este aqui, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Quando fala as palavras desta lei, está falando destas leis que foram anunciadas agora. Essa lei aqui são leis civis, as leis civis de Israel. Não é a lei moral. Então está dizendo que maldito é aquele que não cumprir com estas leis civis. Não é? Ele vai ser punido. Então não é a lei moral, né? Embora tenha aqui algumas, por exemplo, amaldiçoar o pai e a mãe, criar imagem de escultura, também faz parte da lei moral, mas que está inserida aqui também. Então, algumas coisas da lei moral está aqui, mas tem muitas coisas que não é da lei moral que está aqui, né? Então, quem fizer o cego errar o caminho, não está na lei moral. Não enganarás o cego, não está lá. Mas aqui está, né? Então, vai ser maldito. Então, quando o versículo 26 está dizendo, maldito todo aquele que não cumprir, maldito aquele que, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, confirmar o que eles estavam dizendo, o que eles acabaram de dizer, e não as cumprindo, aí todo o povo dirá amém também. Então, o perigo de se utilizar, mas eu não estou dizendo, eu sei que estes versículos, alguém deu para o irmão, mas só que ele usou de má fé, porque utilizou... certo, mas eu estou dizendo assim, o irmão leu aí, mas isso aí, se alguém utilizar este versículo para justificar a guarda do sábado, a guarda da lei, ele está usando de má fé, porque este versículo não está falando nada sobre sábado, não está falando nada sobre a lei moral, porque a lei moral de Deus, não há um homem na face da terra que seja capaz de cumpri-la. Quando diz assim, lá em Gálatas 3:12, se não me falha a memória, diz que quem quiser andar segundo as obras da lei, viverá por ela. Realmente, se alguém conseguir cumprir com tudo que está na lei, vai viver por ela. Não que ela vá justificar alguém, não tem poder justificativo, mas vai viver por ela. Ou seja,
se alguém conseguir, realmente alguém alcançou um padrão de vida elevado. Porém, ninguém foi capaz de cumprir com todos os requisitos da lei. Só teve um. Como é que a gente sabe que somente um cumpriu com a lei? Como é que eu sei? Pastor, como é que o senhor sabe que só um homem na face da terra cumpriu com a lei? Onde é que você encontra base na Bíblia? Eu encontro base na Bíblia quando diz em Romanos 6:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando lá em Romanos capítulo 1, versículos 10 em diante, diz que não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem, todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Quando lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando lá em Salmo 51, versículo 5, diz, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, diante de todas estas referências, dizendo o estado natural do homem, que é de morte espiritual, que ele é um pecador, eu sei que somente um cumpriu a lei. Por quê? Porque nós vimos em Gálatas capítulo, 1 de João capítulo 3, versículo 4, dizendo que o pecado é a transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Ora, se o pecado é a transgressão da lei, e aí está falando da lei moral de Deus, quando está dizendo que é transgressão, o pecado é a transgressão da lei, está falando da lei moral de Deus. Se diz que pecado é a transgressão da lei de Deus, e Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram, Efésios capítulo 2 diz que todos estavam mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios 2, 5, o apóstolo Paulo diz, e todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo é bem claro, em Efésios 2, 5. Então, quando ele diz que o estado natural de todo homem na face da terra é morto nos seus delitos e pecados, nasce morto, só recebe vida quando recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, logo, se todos pecaram, se todos estão mortos, e pecado é transgressão da lei, logo, todos infringiram a lei de Deus, transgrediram a lei de Deus. Mas teve um que não transgrediu, Jesus Cristo. Jesus foi o único homem na face da terra que não pecou. O único. Portanto, se Jesus não pecou, foi o único que não transgrediu a lei. Se eu concordar que todos os homens da face da terra são pecadores, e não há um crente que não concorde com isso, não há um crente na face da terra que não concorde com isso, que todos na face da terra são pecadores. Ele pode ser de qualquer igreja, de qualquer religião, ele vai dizer, todos são pecadores. Ora, se todos são pecadores, e pecado é transgressão da lei, logo, todos transgridem a lei de Deus e transgrediram a lei de Deus. Os que viveram no passado, os que vivem no presente e os que vão viver no futuro, os que irão viver no futuro, eles todos transgridem e transgredirão a lei de Deus, porque pecado é transgressão da lei de Deus. Logo, ninguém cumpriu com a lei, ninguém cumpre com a lei e ninguém será capaz de cumprir com a lei. Somente um, Jesus Cristo, foi capaz de cumprir com a lei, e isto foi o que deu mérito para Jesus Cristo nos imputar a salvação, nos outorgar a salvação. Um conquistou por muitos. Jesus conquistou a salvação, cumprindo com a lei de Deus e morrendo na cruz para nos salvar. Assim, nós compreendemos que a lei de Deus, os 10 mandamentos, todos os homens da face da terra são transgressores dela, foram transgressores dela e serão transgressores dela. Somente um não transgrediu, cumpriu, e por ele nós somos salvos. Como por um só homem o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte, assim também por um só homem o pecado saiu do mundo. Jesus Cristo, que não pecou, certo? Então, a lei moral de Deus, não há um homem na face da terra com habilidade para cumpri-la. Jesus cumpriu. Para que serve a lei, pastor? Então hoje, para que serve a lei de Deus, a lei moral? Para que eu olhe para a lei moral de Deus e veja a minha podridão, a minha insuficiência, veja a minha condição de pecador e
tenha um coração grato a Cristo, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem me livrará do corpo desta morte? É o que disse o apóstolo Paulo. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele cumpriu a lei por mim, e eu olho para a lei agora. No lugar de ser condenado, sou absolvido por Cristo, mas tenho a obrigação de tentar cumprir com o que está ali, mesmo sabendo que vou falhar em alguns pontos, mas tenho a obrigação de querer cumprir o que está ali. Então, isto é o papel da lei moral de Deus. A lei moral de Deus é o padrão perfeito de Deus, que nenhum homem vai conseguir obtê-lo, por isso é que ele vive submetido a Cristo, agradecendo a Deus dia após dia, minuto após minuto. Muito obrigado, Senhor, por Cristo, porque eu sou um pobre pecador. Muito obrigado, Senhor, por Cristo, porque eu sou um pobre pecador. Se o homem tivesse capacidade de cumprir com a lei de Deus, ele não precisaria de Cristo. Ele não era pecador. Se todo homem conseguisse cumprir com todos os 10 mandamentos, ele não seria pecador. Ou seria? Se todo homem conseguisse cumprir, se algum homem conseguisse cumprir com todos os 10 mandamentos, ele não seria pecador. Então ele não precisaria agradecer a Deus por Cristo. Mas a lei está lá para saber que todos precisam de Cristo. O apóstolo Paulo diz que a lei é o aio que me conduz a Cristo. A lei é aquele que me pega pela mão e me mostra Cristo. Tu precisa dele. A lei o apóstolo Paulo fala claramente isso, que a lei é o aio. O aio era aquele que era responsável para instruir, para conduzir aquele que era menor de idade. Então a lei me serve para levar a Cristo e dizer, tu depende dele. Porque se tu não dependesse dele, eu te esmagaria. Se tu não dependesse de Cristo, eu acabaria contigo, te condenaria, mas nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, os que não vivem segundo a lei, mas que vivem segundo o Espírito, é o que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Já está uma hora já avançada, né? Quase 11 horas da manhã, mas a gente vai finalizar. Já falta 10 para as 11. Então, vamos lá. O que é a lei de Deus? Só para a gente finalizar, e aí a gente passa para a próxima pergunta. A lei de Deus são diversas determinações e deveres para o homem. É um guia para indicar o caminho que agrada a Deus. Salmo 119, 105, todo mundo cita aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a lei de Deus ilumina os caminhos do homem. A palavra do Senhor é a lei perfeita. A lei nos foi dada para ajudar a viver plenamente e não para nos dar a vida eterna. A lei não é para salvação. É para conduzir o homem em meio à escuridão e à devassidão do pecado, né? A natureza da lei. A lei representa a presença de Deus. Vamos ler Êxodo 31, 18. Tem várias referências, quem quiser, depois a gente pode passar por e-mail esse slide. A gente vai ler só uma de cada. Êxodo 31, 18. Em Jeremias 31 a 33 diz isso, certo? Não vamos ler porque não dá tempo. A lei reflete o caráter de Deus. As mesmas atribuições morais aplicadas à lei são também usadas com referência ao próprio ser de Deus.
Então todo mundo diz, Deus é bom, a lei também é boa. Deus é santo, a lei é santa. Deus é perfeito, a lei é perfeita. Deus é espiritual, a lei é espiritual. Deus é reto, a lei é reta. Deus é justo, a lei é justa. Todas essas referências estão para provar tanto o que se refere a Deus e o que se refere à lei. E eu passo a perguntar, quando passou a existir a lei? A lei só veio no Monte Sinai, a lei só veio com Moisés? Não. O que é que, como o pastor bem disse agora, o que é que a lei nos mostra, o que é que a lei nos indica? O pecado, não é isso? A lei nos mostra o pecado. Quando é que veio o pecado para o mundo? Adão pecou. Então, desde Adão existe lei. Desde Adão existe a lei. Então, a lei sempre existiu muito antes do Sinai. Qual o propósito da lei? Como o pastor já disse, que o propósito da lei é definir o pecado. Romanos 7,7. É muito interessante esse versículo, Romanos 7,7. Deixa bem claro isso. Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a lei indica, a lei é o espelho, a lei funciona como um indicativo de uma transgressão. Ela te mostra, ó, esse é o limite que Deus impõe a você, não vá além dele. Quando você vai além dele, você transgride a lei, você peca. Então, a lei define o pecado. A lei, como espelho da alma, indica, aponta o pecado. Com a pregação da lei, segue a convicção de pecado. Quando o pastor está pregando aqui, quando a gente expõe a palavra, nós estamos expondo a palavra de Deus. A palavra de Deus em si é a lei de Deus, é a vontade de Deus. Então, quando a pregação da lei segue a convicção de pecado, visto que a lei expressamente proíbe e julga o pecado. Tiago 2,9. Tiago 2,9. Se os irmãos quiserem acompanhar, eu vou ler aqui. Tiago 2,9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Então, nós somos condenados pela lei toda vez que nós a transgredimos. E quando nós transgredimos voluntariamente, porque a nossa natureza é caída. Nós somos inimigos de Deus. Então, o Tiago diz, quando vocês fazem acepção de pessoas na igreja, vocês estão pecando. Estão transgredindo a lei de Deus. Então, isso foi dentro de uma pregação. A lei condena a transgressão. A lei também carrega com ela a penalidade de sua infração, mostrando claramente as consequências destrutivas da conduta iníqua. Foi o que a gente leu, Tiago 2,10, que se a pessoa tropeçar em um dos mandamentos da lei de Deus, ele é culpado de todos. A lei conduz as pessoas a Cristo, no fato de a lei julgar severamente o pecado, deixando os homens expostos à ira de Deus, e no fato da lei não poder salvar, ela os conduz a Cristo. Foi o que o pastor acabou de falar sobre o aio, né? A lei é como se pegasse você pela mão, você uma criança, e conduzisse a Cristo. A lei aponta para Cristo. Só Cristo pode lhe salvar de mim. Porque eu, por mim, condenaria você. A lei é que diz isso. Por mim, eu condenaria você. E por conta da justiça de Deus, por conta do atributo chamado justiça de Deus e na imutabilidade de Cristo, de Deus, ele deveria infringir a punição. É o que o diabo, nosso acusador, diz todo dia. Ó, ele pecou, você tem que condenar ele. A condenação é a morte.
ainda bem que temos Cristo como nosso mediador. A lei é um guia de santificação. Então, só para a gente finalizar, a gente já falou sobre a lei civil, religiosa, cerimonial e moral. E aqui tem algumas frases que eu acho que não vai dar tempo, porque já são 11 horas da manhã, mas algumas frases, argumentos e conceitos sobre a lei que as pessoas dizem por aí e é de forma errada, equivocada. Algumas pessoas dizem assim: a lei é ruim, a graça é boa. Não existe essa oposição de a lei ser ruim e a graça ser boa. A lei é boa. Eu, porém, sou mau. Estou lendo o segundo parágrafo ali. Ó. Eu, porém, sou mau, e por esta razão que a lei me faz tão mal. A lei me faz mal porque me faz ver o meu mal. A lei, o pastor não disse que a lei é como espelho, não foi, pastor? Você não disse? Se você tiver com a manchazinha, você comeu, tiver uma manchazinha aqui, e o espelho lhe mostrar essa mancha, o espelho está sendo mal com você? Você vai ficar com raiva do espelho porque ele está lhe dizendo que essa mancha está aqui? Não, ele está lhe indicando que a mancha está aqui e você. O problema está em você, que você foi comer e comeu demais, abocanhou demais, deu para abocanhar tudo, aí respingou aqui. Então ele está lhe mostrando que tem um defeito na sua face. Então você vai tirar. Certo? Então é mais ou menos isso que a lei faz com você. A lei é boa, a lei é boa. Ora, a nossa rejeição da vontade de Deus é tão grande, e a força de nossa vontade de autoglorificação é tão forte que reagimos à lei com um impulso inconsciente e consciente de repulsa a ela. Quando Adão caiu porque ele queria comer o fruto para ser igual a Deus. O que seduziu a ele foi ser igual a Deus. Então, é uma autoglorificação. Você se autoglorifica, você é o máximo. Né? No linguajar de Paulo, reagimos em delitos e pecados. Tá? Tem outra frase: não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Isso é totalmente errado. Aí eu pergunto para vocês: se não estamos mais debaixo da lei, então temos uma carta branca para fazer o que o nosso coração convertido mandar? Nós podemos fazer tudo. Quem é que caracteriza a transgressão? Quem é que caracteriza o pecado? É a lei. Então, se não estamos debaixo da lei, então podemos fazer tudo. Não, está errado. Será que não há mais pecado? Porque quem define o pecado é a lei. Tira a lei, então não há mais pecado. Se há, como definir o pecado? Né? Se há pecado, como é que vai definir pecado sem lei? Certo? Então essas indagações, essas perguntas ficam para vocês. Moisés nos deu a lei, mas Jesus nos deu a graça. Vamos abrir João 1,17. Esse daí é interessante. São frases equivocadas teologicamente, tá? E eu já termino. Entrego o pastor a palavra. João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. E aqui a interpretação é que até Jesus vigorava a lei. Aí Jesus veio, implantou a graça. Errado. Jesus disse em Mateus 5,17: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, eu vim torná-la plena. Eu vim torná-la plena. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: que eu vim, por intermédio veio a graça, mas por meu intermédio, por meio de Jesus Cristo, eu vou torná-la plena. Eu vou torná-la plena. Certo? Outra coisa que o pessoal diz, tem várias coisas, são mais dois argumentos aqui,
Estamos na era da graça e na antiga aliança existia apenas a lei. Ou seja, dizem que no Antigo Testamento não existia graça. Então, como é que os patriarcas foram salvos? Pelas obras? A graça existiu quando Adão caiu. Adão caiu e Deus graciosamente fez uma promessa: da tua descendência vai vir aquele que vai esmagar a serpente. Deus graciosamente deu um meio de salvação para eles. Para Satanás, não, ele condenou eternamente. Jesus anulou a lei com a obra da cruz, pois o fim da lei é Cristo. Outra frase que a gente pode debater no próximo domingo, se o pastor quiser, mas é teologicamente errado. Meus irmãos, Deus aplique no nosso coração a sua palavra e nos faça crescer na sua graça. Amém.